Olá, pessoal. Muito obrigado por me receberem. É um lugar muito empolgante para se estar e um momento muito empolgante também. Me dê em um segundo. Olha, esses últimos dias foram bem intensos. Não sei se vocês sentem o mesmo, mas também foi muito revigorante. Então, quero tomar um pouco do tempo de vocês hoje para falar sobre o que eu vejo como a chegada do novo código. Em especial, especificações que carregam essa promessa que tem sido o sonho da indústria, você poder escrever seu código, suas intenções, uma vez só e rodar em qualquer lugar. Uma breve introdução de meu nome é Shane. Eu trabalho na OpenAI, especificamente em pesquisa de alinhamento, e hoje quero falar um pouco sobre o valor do código versus a comunicação e por que as especificações podem ser, de modo geral, uma abordagem um pouco melhor. Vou passar pela anatomia de uma especificação e vamos usar a spec do modelo como exemplo. E vamos falar sobre como comunicar intenções para outras pessoas. E também vamos abordar o problema de bajulação do 4.0 como um estudo de caso. Vamos falar sobre como tornar a especificação executável, como comunicar intenções para os modelos e como pensar nas especificações como código, mesmo que elas sejam um pouco diferentes. E vamos terminar com algumas perguntas em aberto. Então, vamos falar sobre código versus comunicação. Rapidinho, levanta a mão quem escreve código, e código de vibe também conta. Legal, mantenha a mão levantada se o seu trabalho é escrever código. Ok. Agora, para essas pessoas, levantem a mão se vocês acham que o artefato profissional mais valioso que vocês produzem é o código. Certo? Tem bastante gente, e acho que isso é bem natural. Todos nós trabalhamos muito, muito duro para resolver problemas. Nós conversamos com as pessoas. Nós reunimos requisitos. Pensamos nos detalhes da implementação. Nós nos integramos com muitas fontes diferentes. E a coisa final que produzimos é código. O código é o artefato que podemos apontar, medir, debater e discutir. Parece algo tangível e real, mas isso acaba subestimando o trabalho que cada um de vocês faz. O código representa só de 10 a 20% do valor que vocês entregam. Os outros 80 a 90% estão na comunicação estruturada, e isso vai ser diferente para cada um, mas o processo normalmente é algo como conversar com os usuários para entender os desafios deles. Você resume essas histórias e depois começa a pensar em como resolver esses problemas. Quais são os objetivos que você quer alcançar? Você planeja maneiras de atingir esses objetivos. Você compartilha esses planos com seus colegas. Aí, você traduz esses planos em código. Então, essa é uma etapa muito importante, obviamente. E aí você testa e verifica, não o código em si, certo? Na verdade, ninguém se importa com o código em si. O que importa é quando o código rodou, ele atingiu os objetivos, ele aliviou os desafios do seu usuário? Você observa os efeitos que o seu código teve no mundo. Então, conversar, entender, filtrar, idealizar, planejar, compartilhar, traduzir, testar, verificar. Tudo isso me soa como comunicação estruturada. E a comunicação estruturada é o gargalo. Saber o que construir, conversar com as pessoas e levantar requisitos, saber como construir, saber por que construir, no fim das contas, saber se foi construído corretamente e se realmente atingiu as intenções que você definiu.
E quanto mais avançados os modelos de inteligência artificial ficam, mais todos nós vamos sentir esse gargalo de forma evidente. Porque, em um futuro próximo, a pessoa que se comunica de forma mais eficaz será o programador mais valioso. E, literalmente, se você consegue se comunicar bem, você consegue programar. Então, vamos pegar o Vibe Coding como um exemplo. O Vibe Coding costuma ser uma experiência muito boa, e vale a pena perguntar por que isso? Bem, o Vibe Coding é fundamentalmente sobre comunicação, e o código é um artefato secundário dessa comunicação. Podemos descrever nossas intenções e os resultados que queremos ver, e deixamos o modelo cuidar do trabalho pesado. E mesmo assim, há algo estranho na maneira como fazemos Vibe Coding. Nós nos comunicamos com o modelo por meio de prompts, contamos nossas intenções e valores, recebemos um artefato de código no final e, então, meio que descartamos nossos prompts. Eles são efêmeros. E se você já escreveu em TypeScript ou Rust, depois que você passa seu código por um compilador ou ele vira um binário, ninguém fica satisfeito só com aquele binário. Esse não era o objetivo, é útil. Na verdade, sempre regeneramos os binários do zero toda vez que compilamos ou executamos nosso código no V8 ou seja lá qual for o ambiente, a partir da especificação fonte. É a especificação fonte que é o artefato valioso. E, no entanto, quando usamos prompts com LLMS, fazemos meio que o oposto. Mantemos o código gerado e apagamos o prompt. E isso parece um pouco como se você destruísse o código-fonte e depois fizesse um controle de versão super cuidadoso do binário. Por isso é tão importante capturar de fato a intenção e os valores em uma especificação. Uma especificação escrita é o que permite alinhar as pessoas em torno de um conjunto compartilhado de objetivos e saber se vocês realmente estão alinhados, se estão sincronizados sobre o que precisa ser feito. Esse é o artefato que você discute, que você debate, ao qual você se refere e com o qual você se sincroniza. E isso é realmente importante. Então, quero reforçar isso aqui. Uma especificação escrita realmente alinha as pessoas. E é o artefato que você usa para comunicar, discutir, debater, referenciar e se sincronizar. Se você não tem uma especificação, você só tem uma ideia vaga. Agora vamos falar sobre por que as especificações são, em geral, mais poderosas do que o código, porque o próprio código é, na verdade, uma projeção com perda da especificação. Da mesma forma que, se você pegasse um binário compilado em C e o descompilasse, não encontraria comentários legais nem variáveis bem nomeadas. Você teria que trabalhar de trás para frente. Você teria que inferir do que essa pessoa estava tentando fazer. Por que esse código foi escrito desse jeito? Isso, na verdade, não está contido ali. Foi uma tradução com perda. E da mesma forma, o próprio código, mesmo um código bem escrito, normalmente não incorpora todas as intenções e valores em si. Você precisa inferir qual é o objetivo final que essa equipe está tentando alcançar ao ler o código. Então, a comunicação, o trabalho que estabelecemos, já fazemos, quando está incorporado em uma especificação escrita, é melhor do que o código. Ela realmente codifica todos os requisitos necessários para gerar o código. E da mesma forma que ter um código-fonte que você passa para um compilador permite que você direcione para várias arquiteturas diferentes. Você pode compilar para ARM64, x86 ou WebAssembly. O documento-fonte realmente contém informações suficientes para descrever como traduzi-lo para a arquitetura de destino. Da mesma forma, uma especificação suficientemente robusta entregue a modelos vai produzir um bom TypeScript, um bom Rust, servidores, clientes, documentação, tutoriais, posts em blogs e até podcasts. E levanta a mão aí,
Quem trabalha em uma empresa que tem desenvolvedores como clientes? Beleza. Um exercício de reflexão: se você pegasse sua base de código, documentação, o código do seu negócio e colocasse isso em um gerador de podcasts, conseguiria gerar algo interessante que mostrasse como ter sucesso e alcançar objetivos? Ou essas informações estão em outro lugar e não no seu código? E, daqui para frente, a nova habilidade escassa é escrever especificações que capturem totalmente a intenção e os valores. E quem dominar isso, mais uma vez, se torna o programador mais valioso. E há uma chance razoável de que esses sejam os programadores de hoje. Isso já é muito parecido com o que fazemos atualmente. No entanto, gerentes de produto também escrevem especificações. Legisladores escrevem especificações legais. Na verdade, isso é um princípio universal. Então, com isso em mente, vamos ver como realmente é uma especificação. E eu vou usar a especificação de modelo da OpenAI como exemplo aqui. No ano passado, a OpenAI lançou a especificação de modelo, que é um documento vivo que tenta expressar de forma clara e inequívoca as intenções e valores que a OpenAI espera incorporar em seus modelos que são lançados para o mundo. E ela foi atualizada em fevereiro e tornou-se open source. Então, você pode ir ao GitHub e ver a implementação da especificação de modelo. E, surpresa, surpresa, na verdade é uma coleção de arquivos Markdown. É assim que parece. Agora, o Markdown é notável. Ele é legível por humanos, tem controle de versão, registro de alterações e, por ser em linguagem natural, todo mundo, não só pessoas técnicas, pode contribuir, incluindo produto, jurídico, segurança, pesquisa, política. Todos eles podem ler, discutir, debater e contribuir para o mesmo código-fonte. Este é o artefato universal que alinha todas as pessoas quanto às nossas intenções e valores dentro da empresa. Agora, por mais que tentemos usar uma linguagem sem ambiguidades, há momentos em que é muito difícil expressar as nuances. Então, toda cláusula na especificação do modelo tem um ID aqui. Você pode ver o SY73 aqui. E usando esse ID, você pode encontrar outro arquivo no repositório sy73.markdown ou md, que contém um ou mais prompts desafiadores para essa cláusula específica. Então, o próprio documento realmente codifica critérios de sucesso, que o modelo em teste precisa ser capaz de responder de uma forma que realmente esteja de acordo com essa cláusula. Então, vamos falar sobre a bajulação. Recentemente, houve uma atualização para a versão 4.0. Não sei se você ouviu falar sobre isso. Causou uma bajulação extrema. E podemos perguntar, por exemplo, qual é o valor da especificação do modelo nesse cenário? E a especificação do modelo serve para alinhar as pessoas em torno de um conjunto de valores e intenções. Aqui está um exemplo de bajulação em que o usuário aponta o comportamento de ser bajulador, ou bajulador em detrimento da verdade imparcial, e o modelo, muito gentilmente, elogia o usuário por sua percepção. Houve outros pesquisadores renomados que encontraram exemplos igualmente igualmente preocupantes, e isso dói. Lançar a bajulação dessa forma corrói a confiança. Isso machuca. Então, e isso também levanta muitas perguntas, tipo, isso foi intencional? Você pode imaginar uma situação em que alguém poderia interpretar dessa forma. Foi acidental IP, por que não foi percebido? Felizmente, a especificação do modelo, na verdade, inclui uma seção dedicada a isso desde o seu lançamento, que diz e não seja bajulador. E explica que,
Embora a bajulação possa parecer boa a curto prazo, ela é ruim para todos a longo prazo. Então, na verdade, expressamos nossas intenções e valores e conseguimos comunicar isso aos outros por meio disso. Assim, as pessoas poderiam consultar isso e, se tivermos isso na especificação do modelo, se a especificação do modelo for nosso conjunto acordado de intenções e valores, se o comportamento não estiver alinhado com isso, então isso deve ser um bug. Então, voltamos atrás, publicamos alguns estudos e posts no blog e corrigimos o problema. Mas, nesse meio tempo, as especificações serviram como um ponto de confiança para comunicar expectativas. Então, se a única coisa que a especificação do modelo fizesse fosse alinhar os humanos em torno desse conjunto compartilhado de intenções e valores, já seria incrivelmente útil. Mas, idealmente, também podemos alinhar nossos modelos e os artefatos que eles produzem com essa mesma especificação. Existe uma técnica, um artigo que publicamos, chamado Deliberative Alignment, que fala justamente sobre isso, sobre como alinhar automaticamente um modelo. E a técnica consiste em pegar sua especificação em um conjunto de prompts de entrada muito desafiadores, e então você faz amostragens do modelo que está sendo testado ou treinado. Depois, você pega a resposta do modelo, o prompt original e a política, e entrega isso para o modelo avaliador, pedindo que ele avalie a resposta de acordo com a especificação. Quão alinhada ela está? Assim, o documento acaba servindo tanto como material de treinamento quanto de avaliação. E com base na pontuação, reforçamos esses pesos e assim, você pode incluir sua especificação no contexto e talvez auxiliar ou desenvolver uma mensagem toda vez que fizer uma amostragem, o que na verdade é bastante útil. Um modelo orientado por prompt vai estar razoavelmente alinhado, mas isso acaba reduzindo o poder computacional disponível para resolver o problema que você está tentando solucionar com o modelo. E lembre-se, essas especificações podem ser qualquer coisa. Elas podem ser requisitos de estilo de código, de testes ou de segurança. Tudo isso pode ser incorporado ao modelo. Então, por meio dessa técnica, você está realmente transferindo isso do tempo de inferência para dentro dos pesos do modelo, de modo que o modelo realmente absorve sua política e consegue aplicá-la ao problema de forma quase automática, como uma memória muscular. A especificação do modelo é Markdown. É útil pensar nela como código. É análogo. Essas especificações se compõem, são executáveis, são testáveis. Elas têm interfaces onde interagem com o mundo real. Elas podem ser distribuídas como módulos e sempre que você trabalhe em uma especificação de modelo, há muitos domínios de problemas semelhantes. Assim como na programação, onde há um verificador de tipos, ele garante consistência. Se a interface depende do módulo B, eles precisam ser consistentes no entendimento mútuo. Portanto, se o departamento escreve uma especificação e o B escreve outra e há um conflito, você quer identificar isso e talvez bloquear a publicação da especificação. Como vimos, a política pode incorporar seus próprios testes unitários e você pode imaginar vários linters onde, se usar linguagem excessivamente ambígua, vai confundir os humanos e o modelo, e os artefatos resultantes serão menos satisfatórios. Portanto, as especificações nos oferecem uma cadeia de ferramentas semelhante, mais voltada para intenções em vez de sintaxe. Então, vamos falar sobre legisladores como programadores. A Constituição dos Estados Unidos é literalmente uma especificação modelo nacional. Ela possui um texto escrito que é, pelo menos aspiracionalmente, uma política clara e sem ambiguidades a qual todos podemos nos referir. E isso não significa que concordamos com ela, mas podemos usá-la como referência, como o status quo atual,
como a realidade. Existe uma forma versionada de fazer emendas, de atualizar e de publicar revisões para ela. Existe a revisão judicial, onde um avaliador está, efetivamente, avaliando uma situação e vendo o quanto ela está alinhada com a política. E de novo, porque ou mesmo que a política original seja feita para ser inequívoca, às vezes você não, e o mundo é bagunçado e talvez você deixe passar parte da distribuição e um caso acaba escapando. E, nesse caso, há muito processamento gasto na revisão judicial, onde você está tentando entender como a lei realmente se aplica ali. Uma vez decidido, isso estabelece um precedente, e esse precedente é, efetivamente, um par de entrada e saída que serve como um teste unitário que desambigua e reforça a especificação original da política. Ele tem coisas como a cadeia de comando embutida nele e a aplicação disso ao longo do tempo é um ciclo de treinamento que ajuda a alinhar todos nós em direção a um conjunto compartilhado de intenções e valores. Então, este é um artefato que comunica intenção, julga conformidade e tem uma forma de evoluir com segurança. Portanto, é bem possível que legisladores sejam programadores ou, inversamente, que programadores sejam legisladores no futuro. E, na verdade, isso se aplica. Este é um conceito muito universal. Programadores estão no ramo de alinhar o silício por meio de especificações de código. Gerentes de produto alinham equipes por meio de especificações de produto. Legisladores literalmente alinham pessoas por meio de especificações legais. E todos nesta sala, sempre que vocês fazem um prompt, isso é uma espécie de proto-especificação. Vocês estão no ramo de alinhar modelos de inteligência artificial em direção a um conjunto comum de intenções e valores, e quer percebam ou não, vocês são autores de especificações neste mundo. E especificações permitem que você entregue mais rápido e com mais segurança. Todos podem contribuir, e quem escreve a especificação, seja um gerente de produto, um legislador, um engenheiro, um profissional de marketing, agora é o programador. E engenharia de software nunca foi sobre código. Voltando à nossa pergunta original, muitos de vocês abaixaram as mãos e pensaram, na verdade, o que eu produzo não é código. Engenharia nunca foi sobre isso. Programar é uma habilidade incrível e um ótimo diferencial, mas não é o objetivo final. Engenharia é a exploração precisa, feita por humanos, de soluções de software para problemas humanos. Sempre foi assim. Estamos deixando de lado as codificações de máquina para uma codificação humana unificada de como resolvemos problemas. Agradeço ao Josh pelo crédito. Então eu quero pedir para vocês colocarem isso em prática. Sempre que estiverem trabalhando na próxima funcionalidade de inteligência artificial, comecem com uma especificação. O que você realmente espera que aconteça? Como é o critério de sucesso? Debata se isso está realmente bem escrito e comunicado de forma clara. Torne a especificação executável. Alimente o modelo com a especificação e teste com o modelo ou teste com a especificação. Existe uma questão interessante nesse universo. Considerando que existem tantos paralelos entre programação e autoria de especificações, eu fico me perguntando como será o ID do futuro. Sabe, um ambiente de desenvolvimento integrado. E eu gosto de pensar que será algo como um clarificador de pensamentos integrado, onde, sempre que você estiver escrevendo uma especificação, ele meio que extrai as ambiguidades e pede para você esclarecê-las. E isso realmente esclarece seus pensamentos para que você e todas as pessoas possam comunicar suas intenções uns aos outros de forma muito mais eficaz, e também para os modelos. E eu tenho um pedido final de ajuda, o que é viável e está em necessidade desesperada de uma especificação. Isso é alinhar agentes em escala. Adoro essa frase. Você percebe que nunca disse ao agente o que queria e talvez nunca tenha entendido completamente. Isso é um apelo por especificação. Temos uma nova equipe de robustez de agentes que acabamos de criar. Então,
Por favor, junte-se a nós e nos ajude a entregar uma AGI segura para o benefício de toda a humanidade. E obrigado. Estou à disposição para conversar.